Olá, uma nova edição do programa Fala Deputado, aqui pela TVA e também pela Rádio AL. Aqui uma oportunidade dos catarinenses conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pelos deputados estaduais. Hoje a gente vai conversar com a deputada estadual Ângela Albino, do PCdoB. Deputada, muito obrigada por ter voltado aqui ao nosso programa para conversar um pouco mais com a gente. E eu já começo falando de um assunto que foi bem debatido agora no início deste ano, que se trata de um decreto que muda a alíquota do ICMS para micro e pequena empresa. A senhora tem acompanhado as discussões, os debates feitos com o governador do estado e também com outros parlamentares e entidades empresariais. O que pode ser feito, deputada, e qual a sua opinião sobre essa mudança de alíquota aí, firmada dentro deste decreto? Bem, Suelen, primeiro cumprimentar quem está acompanhando aqui a TVA e também a nossa Rádio AL. Esse tema é um tema muito importante para nós, que se trata do próprio desenvolvimento econômico do nosso estado. Hoje, 98% da cadeia produtiva de Santa Catarina está assentada sobre a pequena e microempresa. Esse espírito empreendedor que é tão típico também do povo catarinense, né, do Brasil inteiro, mas em particular aqui de Santa Catarina, ele começa na micro e na pequena empresa. Portanto, para nós estimular que essas pessoas tenham condições de trabalho é tarefa importantíssima. Nós compreendemos que o decreto vai na contramão desse esforço nacional de desenvolvimento da economia do país. O Brasil que vive nos últimos 10 anos um momento excepcional de desenvolvimento econômico, de partilhamento de renda, de trazer milhões de pessoas aqui para a nova classe média, que a gente está chamando como a nova classe média, são 40 milhões de pessoas que vieram uma faixa de vida mais digna. Isso está diretamente ligado à pequena e microempresa, né? E o decreto onera esse setor e a gente tem discutido, né, com o governo e reafirmo aqui que o governo, inclusive, tem sido bastante receptivo, né? Ainda não deu uma decisão sobre o assunto, mas tem se mostrado receptivo a entender que para o setor é muito grave e, em particular, porque extingue na prática o Simples, né, que é um regime tributário diferenciado para estimular esse setor. E tem um detalhe também, o Brasil tem feito um esforço, e o Simples é parte disso, de trazer a economia para a formalidade, que a economia formal se recolhe mais impostos, ela distribui melhor renda, os trabalhadores e as trabalhadoras têm mais proteção porque também vão estar formalizados na sua relação de emprego. E quando a gente faz um movimento como esse, que onera a pequena e microempresa, na verdade nós estamos desestimulando a formalidade. O que nós temos discutido também com o governo são alguns benefícios fiscais que o estado de Santa Catarina ainda pratica hoje e que não tem uma justificativa, né? Se é que tiver em algum momento. Por exemplo, Santa Catarina tem um incentivo fiscal para importação de iates, né? É difícil compreender hoje, até porque nós temos indústrias aqui em Santa Catarina que desenvolvem esse produto, por que nós temos um benefício fiscal para importar iate. A gente sabe que o estado vive um momento de dificuldade no seu caixa, mas nós estamos convencidos que não é o decreto o caminho para tratar desse assunto, especialmente por estar onerando essa parte da economia tão sensível e que precisa, ao contrário de ser onerada, ser desonerada para poder liberar o seu potencial produtivo. Deputada Ângela, para quem está em casa, nos assistindo ou nos ouvindo, de que forma os deputados estaduais e a Assembleia Legislativa podem atuar sobre essa decisão? Assim, o que pode ser feito? Na verdade, você já vem debatendo e tal, mas efetivamente o que pode ser feito para mudar esse decreto ou pelo menos tentar estacioná-lo de alguma forma para que ele não seja realmente, né, um triturador aí dos pequenos empresários aí hoje? Hoje, inclusive, Sueli, eu estava andando na rua, fui abordada por um pequeno empresário que tem acompanhado o debate, perguntou como estava. É um decreto do governo do estado e, portanto, não passou na Assembleia Legislativa. É um dos questionamentos jurídicos que a gente está fazendo, porque o impacto desse na legislação tributária deveria ter passado pela Assembleia, não só pela legalidade, mas inclusive pela a possibilidade do diálogo, né? Isso considero que é uma das grandes fragilidades do decreto. Ele é de origem do governador, o governador que fez, o governador que revoga, se for o caso. Qual é o papel da Assembleia nisso? No seu caráter plural que tem, poder representar o setor, ajudar os setores. E aí quero parabenizar a organização dos pequenos e microempresários, que eu falei isso hoje, inclusive para esse pequeno empresário que eu encontrei aqui no centro de Florianópolis. Tem que procurar as suas associações, estar junto, fortalecer
as suas entidades que têm feito um grande papel, têm discutido tecnicamente com a Secretaria da Fazenda. O secretário da Fazenda tem se disposto ao diálogo, tem comparecido ao diálogo, que isso também é relevante. E uma novidade que eu considero aqui na Assembleia Legislativa, que esse assunto envolveu base do governo e oposição. Estamos todo mundo está participando da discussão. Comprometidos em buscar alternativas para que o governo do Estado possa revisar esse seu decreto e possa, inclusive essa é uma ponderação que vai a plenário, de sustar os efeitos do decreto até que nós tenhamos mais convicção da sua valoração e quais são as hipóteses que ele tem que ser excepcionado. Deputada Ângela, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda de muito interesse à sociedade catarinense, nesse início de ano a gente viveu uma situação na segurança pública, uma situação que já havia acontecido no ano de 2012, mas que agora se repetiu com um pouco mais de força, que foram as questões dos atentados em diversas cidades catarinenses, em um número muito expressivo, né? Segurança pública, Força Nacional, enfim, autoridades catarinenses, e todo mundo participou de alguma forma, tentando prevenir, tentando combater. Hoje, a senhora sempre defende a segurança do Estado. Hoje, o que a Assembleia Legislativa, o que os deputados estaduais podem e devem vir a fazer de alguma forma para que isso não se repita e para que isso realmente seja, né, contido, porque, na verdade, ainda não está completamente sanado o problema, né, deputada? Não só não está sanado o problema, como a gente percebe um filtro muito claro, né, de dizer, olha, acabou, né, mas na verdade nós estamos vendo que não acabou, né, quando se diz são ação de vândalos, mas desde o começo esse movimento se caracterizou por ser descentralizado, né, se percebe uma organização, mas os componentes dessa organização é que tem difundido pelo estado afora, né, várias cidades do estado de Santa Catarina que têm sofrido essa ação, que ela parte de um núcleo, mas ela é claramente ramificada, né, enraizada. Portanto, ela mantém o mesmo perfil. Os números são maiores, portanto, do que hoje nós estamos contabilizando. A Assembleia Legislativa, nós estamos propondo hoje a Frente Parlamentar de Combate à Violência em Santa Catarina, para que nós possamos fazer uma frente parlamentar mista dos deputados e deputadas aqui da Assembleia, mas também com os vereadores e vereadoras da sua cidade que sofreu um atentado, ou da sua cidade até que não sofreu nenhum atentado, mas que corre o risco dele. Porque a intenção da frente parlamentar é, a partir desse fato que acontece hoje em Santa Catarina, que já é reprodução do que aconteceu ano passado, e de nós estudarmos soluções que passem pelo Legislativo, mas também, obviamente, vai passar pelo Executivo e pela sociedade como um todo, para nós prevenirmos ações futuras, porque nós estamos criando a convicção que nós estamos encerrando esse episódio e tomara que o destino assim mostre para nós que de fato isso está acabando agora, né? Com a Força Nacional vindo ajudar aqui, com o desempenho da nossa polícia que tem tido um papel corajoso, inclusive, né? De dar conta desse momento que o Estado vive. O governador, num primeiro momento, rejeitou a força, depois viu que de fato era necessário e foi um acerto reconhecer o erro e aceitar essa ajuda que o Estado precisa mesmo, mas nós precisamos também olhar para o futuro e ver como nós podemos prevenir isso. E a disposição da nossa frente parlamentar é fazermos isso junto com os vereadores. A Câmara de Vereadores de Florianópolis já na sua imensa maioria já participa dessa frente parlamentar mista e que nós possamos reproduzir em outras cidades aqui de Santa Catarina para ampliar o debate no campo, claro, focando no que aconteceu, mas olhando para o futuro na prevenção. Deputada, para quem está em casa entender assim, uma frente parlamentar, na verdade, dá um pouco mais de ferramentas para o deputado e para as entidades poderem atuar no ramo escolhido, no caso aqui, no combate, né, e na segurança pública de Santa Catarina. Na verdade, uma frente disponibiliza um pouco mais de instrumentos para que se possa trabalhar isso mesmo, né, deputada? A grande força da frente parlamentar é que ela pode dialogar amplamente, né, e também ela é um pouco mais livre das amarras, às vezes, burocráticas que acompanham uma comissão, por exemplo. Né? E no caso específico desse tema, nós compreendemos, eu em particular defendo, que nós não podemos esgotar esse assunto na Assembleia Legislativa. Nós precisamos ouvir os vereadores, né? E através dos vereadores ouvir as cidades, né? Ouvir como que isso está acontecendo, como que a população está recebendo, quais são as experiências positivas, né, para a superação do crime. Aqui em Florianópolis a gente tem uma experiência belíssima que o padre Wilson Gros
capitaneia aqui no nosso maciço do Morro da Cruz, que é gerar oportunidade para essa juventude, né? A ONU tem um estudo extraordinário relacionando o desenvolvimento econômico dos países e a educação que as mulheres recebem. Então, ações que a gente pode articular do município e o Estado, através dos seus parlamentos, contribuir para que nós encerremos esse episódio agora, mas também não venhamos no futuro a vivenciar de novo esse momento. Deputada, são 15 minutos de programa, a gente já está encerrando, só que antes de encerrar, a senhora também faz parte da bancada feminina aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Está chegando o Dia Internacional da Mulher e algumas atividades bem específicas relacionadas ao gênero serão feitas aqui na casa e em todo o estado, né? Esse ano a gente vai ter uma homenagem muito especial às mulheres que compõem a história do Parlamento de Santa Catarina, que somos tão poucas. A primeira delas, a extraordinária Antonieta de Barros, uma mulher negra que na década de 30 foi a primeira mulher parlamentar de Santa Catarina, um feito extraordinário que nunca mais uma mulher negra teve assento na cadeira aqui, apenas recentemente o deputado Santos Silva, suplente, ocupou um espaço. Então, a Antonieta de Barros realmente fez um feito extraordinário, mulher e negra. Somos todas herdeiras de Antonieta de Barros e nós vamos aqui inaugurar a Galeria Lilás, que é resgatar a memória dessas mulheres. Então vai ter um espaço na Assembleia Legislativa para nós conhecermos as poucas mulheres que fizeram parte do parlamento. E eu espero que as gerações futuras não precisem mais de galerias lilás, que a gente possa ter muitas mulheres e muitos homens comprometidos com a luta de desenvolvimento do país, a luta de promoção de um futuro mais justo, mais fraterno, também aqui na Assembleia Legislativa. Deputada Ângela Albino, muito obrigada pela sua presença. Volte ao programa, à TV e à rádio sempre que desejar. Uma alegria. E você continue acompanhando a programação da TVAL e também da Rádio AL. Hoje eu conversei com a deputada estadual Ângela Albino, do PCdoB. Outras informações do Parlamento Catarinense na nossa programação e ainda na internet, na nossa agência de notícias. Até mais.